Quando se fala em aplicações, você sempre pensa ou em poupança ou em bolsa de valores. Mas tem muito mais coisa além disso. E é isso que você vai ver agora no Clique Finanças. Provavelmente você já pensou em fazer com que o seu dinheiro rendesse mais do que vem rendendo. E por uma questão até de dúvida em relação ao que está disponível, acabou não fazendo nada. Ou nunca nem pensou em fazer nada com o seu dinheiro, mas talvez essa seja a hora. Mesmo que você nunca tenha pensado nisso, por que não ganhar mais dinheiro com o que você já tem hoje disponível? Tem muita gente que tem a impressão que você tem basicamente dois tipos de aplicação disponíveis no mercado. Ou você tem a poupança ou você tem a aplicação em bolsa de valores. Realmente são aplicações disponíveis, mas são aplicações muito extremas em relação às possibilidades que elas podem trazer para você e para o seu dinheiro. Quando você fala de poupança, é uma aplicação de renda fixa, mas é um rendimento muito baixo e com risco também muito baixo. Quando você vai falar de bolsa de valores, você pode ter rendimentos muito altos, você também pode ter perdas muito altas, mas o risco também é um pouco maior do que o da poupança. E quando você fala de investimento, existe uma regra muito clara entre risco e retorno. Quanto maior o risco da aplicação, maior o retorno, maior as possibilidades de retorno. Quanto menor o risco dessa aplicação, que é o caso da poupança, o seu retorno vai ser também muito menor. Principalmente depois da implementação do Plano Real, lá em 94, o mercado brasileiro conseguiu implementar muitos títulos de renda fixa que são opções muito interessantes para que o seu rico dinheirinho seja aplicado de forma mais segura e também com um retorno bem mais interessante do que o da poupança. Na verdade, quando você começar a verificar essas possibilidades todas, você vai ver que é uma sopa de letrinhas muito grande. Você tem lá as possibilidades como CDB, LCI, LCA, TD, os títulos que são emitidos pelo governo, então você tem lá alguns inclusive indexados a índices muito diferentes, você tem o IPCA, o IGPM, o DI, é uma infinidade de abreviações que muitas vezes as pessoas que estão acostumadas ou com investimentos em poupança ou eventualmente um investimento um pouco mais arriscado, que é o investimento em bolsa, isso pode se tornar na verdade um pesadelo. E aí a falta de informação e a falta de conhecimento em relação a esses instrumentos todos faz com que você não tire o seu rico dinheirinho da poupança e mande para um investimento que renda um pouco melhor. É importante entender também que esses títulos também são títulos que se diferem muitas vezes pelo emissor do título. O que vem a ser o emissor do título? Muitas vezes quando você investe, por exemplo, em um CDB é um certificado de depósito bancário. O que você precisa prestar atenção? Primeiro, no emissor desse papel. Com quem que você está aplicando o seu dinheiro? No caso do CDB, por exemplo, você sempre vai ter o emissor como emissor um banco. Mas só um banco pode emitir título? Só em um banco você pode aplicar o seu dinheiro? Não, você pode aplicar o seu dinheiro em empresas que não sejam banco, por exemplo. Você pode aplicar o seu dinheiro direto no governo. E o emissor do papel é quem vai definir muitas vezes o risco que você tem ao investir nele. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um CDB de uma instituição grande, por exemplo, um banco grande, que tem mais segurança, provavelmente o seu rendimento vai ser menor do que se você investisse em um CDB de um banco menor, que tem um capital menor, que tem uma estrutura menor. A mesma coisa funciona com empresas. Então, quando você tem a possibilidade, por exemplo, de investir o seu dinheiro em debêntures. Debênture, por sua vez, já é um papel que, por natureza, é emitido por uma empresa, não um banco. Por exemplo, como a Vale do Rio Doce, que podem emitir tanto uma ação, e aí você vai para o mercado de bolsa de valores, quanto uma debênture. Empresas grandes, em geral, acabam remunerando menos o seu dinheiro do que uma empresa menor. E existem três grupos bem definidos de emissores. O grupo de papéis em que os bancos são os emissores e instituições financeiras são os emissores. Você tem o grupo de papéis, de títulos, que são emitidos por empresas que não são bancos, corporações como Petrobras, como Vale do Rio Doce. E aí você tem papéis que são emitidos pelo governo. Oportunamente,
nós vamos falar sobre cada um dos grupos. Outro ponto importante para que você tenha em mente em relação às aplicações é o índice de remuneração que esse papel está te passando. E aí vem uma outra sopa de letrinhas, porque você vai ter sempre um papel indexado ou a IPCA, ou a IGPM, ou ao DI, ou a Selic, por exemplo. E aí, para quem não está muito familiarizado com esses conceitos, pode ser também alguma coisa que afaste você das aplicações. É importante entender que existem também grupos. Como existem grupos dos emissores, também existem grupos dos indexadores dos papéis. O mais utilizado é o DI. E o que é o indexador? É aquele índice, é um número pelo qual o seu dinheiro vai ser remunerado no período em que você vai deixar ele guardado. Só para dar um exemplo aqui, a taxa Selic, que muito se fala no Jornal Nacional, nos jornais, aí sempre que o Banco Central aumentou a taxa ou abaixou a taxa, ele é considerado um indexador da aplicação do seu título, por exemplo. Isso quer dizer que um percentual desse indexador vai ser aplicado dentro do seu título, e aí é a partir daí que você vai ter a remuneração do papel. Hoje a taxa Selic está por volta dos 14%. Se você tem um papel indexado a Selic, você tem um papel que rende 14% ao ano. O mesmo acontece com a inflação, por exemplo. Você tem o IPCA. O IPCA também mede a inflação em um determinado período de tempo. Se você tem um recurso que está indexado ao IPCA, você tem uma remuneração muito próxima da taxa de inflação, por exemplo. É comum você ver no mercado emissões de título emitindo papéis a IPCA mais uma taxa de juros fixa. Você vai ter o seu rico dinheirinho sendo remunerado pelo valor da inflação, mais um adicional de remuneração do próprio banco pela captação do recurso. A relação, na verdade, ela é muito simples. É uma relação onde você tem uma empresa querendo captar recursos e você, sendo uma pessoa que tem recursos para emprestar, você emprestou esse recurso para um banco ou para uma empresa. Da mesma forma que se um banco emprestasse dinheiro para você, ele cobraria um valor, essa relação ela se inverte e é dessa forma que você investe o seu dinheiro. Quando a gente fala que você está aplicando o seu dinheiro ou você está investindo o seu dinheiro em um papel, na verdade o que você está fazendo é emprestando dinheiro para o emissor daquele título. Para resumir, essa remuneração ela tem que ser indexada a algum indexador e aí é a partir daí que você consegue medir o quanto que você vai ser retribuído em relação a esse empréstimo que você fez a essa empresa. Uma outra opção interessante, além dessas todas que eu já comentei, também são as cotas de fundo. Você provavelmente já ouviu falar em fundos de investimento. Esse fundo nada mais é também do que um administrador bancário coletando os seus recursos, coletando recursos pelo mercado e fazendo algumas aplicações com o seu dinheiro e com base nessa aplicação pagando uma remuneração para você. Por serem administrados por terceiros, eles têm um custo. E quanto mais dinheiro você aporta, quanto mais dinheiro você coloca nesses fundos, menos o administrador te cobra pela administração dele. Quanto mais recursos você tem para aplicar, menos esses administradores, esses terceiros administradores de recursos vão te cobrar pela captação do seu dinheiro. Se você tem R$1.000, você provavelmente vai achar um fundo aí que você vai pagar 2% ao mês de taxa de administração. Se você tem R$1 milhão para investir, talvez você nem pague a administração. É importante que você tenha em mente os tipos de títulos disponíveis. Você precisa ter a informação de quais são os indexadores que vão remunerar os seus recursos. E você tem um terceiro conceito muito importante, a relação risco-retorno. Ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, também menor o retorno. E obviamente sem esquecer de um último conceito, que é quanto mais recursos você tem para investir, provavelmente menor vai ser a taxa de administração desses terceiros em relação aos seus recursos. Todos esses conceitos são muito detalhistas. Você tem muita informação relacionada às possibilidades de investimentos disponíveis hoje no mercado. Mais para frente a gente vai disponibilizar vídeos que falam de forma mais detalhada sobre cada um desses temas. Você gostou do assunto? Então curte, compartilhe, conte para os seus amigos. Mais do que isso, tem alguma sugestão, alguma dúvida? Faça o seu comentário aqui. E até a próxima semana no Clique Finanças.